Pessoal, a coisa está feia em Brasília. Tapa na cara. Bolsonaro ataca comandante do Exército. Bomba explode em Brasília no colo de muita gente. Eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Vocês vão se surpreender com as notícias de hoje. Vai deixando o seu like aí para fortalecer. Se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Não vou enrolar aqui, não. Vamos direto ao assunto. O primeiro assunto para vocês aqui, gente, é em relação àquela regulação das redes sociais, né, o que falar, o que não falar na internet. Quem se manifestou sobre isso foi o ministro André Mendonça, que pediu vista da ação que busca censurar a livre circulação de ideias nas redes sociais. Vamos ver aqui o que disse, gente, o André Mendonça, o ministro e o único ministro que ainda continua aliado ao Bolsonaro. Vamos lembrar que teve a votação lá para saber se aquela ação referente a 8 de janeiro de 2022 iria ou poderia ser votada pelo Alexandre de Moraes, que se permaneceria ou não na primeira turma do qual tem Alexandre de Moraes como membro para votar, sendo que Moraes é vítima e ao mesmo tempo juiz. André Mendonça foi o único que votou para a retirada do Alexandre de Moraes como relator dessa matéria. Até Cássio Nunes, que foi indicado do Bolsonaro, que estava aliado a Bolsonaro, se junta a Alexandre de Moraes e companhia e se vira contra o ex-presidente da República. Então, quem sobrou foi o André Mendonça. Vamos ver o que o André Mendonça disse a respeito aí da regulação das redes sociais, das ideias aí na internet. Vamos ver. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada, porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, de uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo judicial. E aí, gente, o que vocês acharam da fala do André Mendonça? Eu achei que a fala dele foi excepcional. Foi excepcional na minha concepção. Olha só, a partir do momento que você regula o que pode e o que não pode ser falado nas redes sociais, não é algo tão simples de você determinar. As redes sociais são aí, é algo público, muitas pessoas postando ali, etc. Como que você vai condenar uma pessoa, muitas vezes, ignorante do ponto de vista, até mesmo do homem médio, né? Que você analisa ali, poxa, será que essa pessoa tem discernimento do que ela está falando? Né? Será que ela, como que está o controle emocional dela? Será que ela está passando por algum problema, enfim, psicológico? Ou realmente a pessoa quer expor a ideia ali? Gente, coibir a liberdade de expressão, né? É coibir a liberdade de expressão. Como que vai mensurar qual o nível de intelectualidade dessa pessoa em relação a algo que ela posta na internet, né? Ah, vai retirar, não vai retirar? Complicada essa situação, gente. O que tirar, o que não tirar. Pense como é algo muito, é uma linha muito tênue entre o que você vai colocar na rede social e um princípio constitucional de liberdade de expressão,
Ou seja, teria que acabar com a rede social e ninguém se manifesta mais. Mas se vai mantê-la, olha só que conflito, que paradoxo, né, entre os princípios, entre os direitos. Vamos acompanhar o desfecho disso no decorrer do próximo ano, né, que é onde devem votar, discutir isso. A questão é que o André Mendonça pediu vista, né, ou seja, ele pediu para analisar melhor esse processo antes de proferir qualquer voto, antes de proferir qualquer opinião, qualquer informação, né? Enfim, ele pediu vistas aí, tá? Agora, gente, vamos falar sobre Arthur Lira, presidente e agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados finalizou nesta quinta, portanto, ontem, a votação do pacote de revisão de gastos públicos. É sobre isso que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Houve a votação do pacote fiscal, do pacote de gastos, a Câmara aprovou. Agora tem que passar pelo Senado Federal, ok? Diante da comemoração dos parlamentares, em especial da base governista, pela aprovação dos projetos, os deputados realizaram uma série de homenagens ao presidente da Casa, Arthur Lira. Arthur Lira deixa o comando da Câmara dos Deputados em 2025, quando os deputados devem escolher o sucessor do líder alagoano. O cotado é Hugo Mota, tá? Hugo Mota é o cotado para assumir a posição de Arthur Lira. Vamos ver aqui como é que foi esse encerramento aí, tendo Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, encerrando aí o seu mandato dentro desse cargo. Todos nós temos aqui que reconhecer o legado que Vossa Excelência deixa à frente dessa casa, depois desses 2 mandatos presidindo a Câmara dos Deputados com muito compromisso para com o Brasil. O seu trabalho, a sua firmeza, o seu objetivo sempre de construir consensos, de procurar ter o interesse do povo brasileiro sempre à frente de qualquer interesse momentâneo, partidário, de um lado ou do outro, procurando sempre honrar a confiança que nós, parlamentares, depositamos em Vossa Excelência por 2 vezes. Fica um legado de muito trabalho em favor do Brasil. Foram muitas conquistas, foram muitas matérias aprovadas, matérias importantes que ajudaram no crescimento econômico da nossa nação, matérias importantes no âmbito social, a reforma tributária que concluímos essa semana, ou seja, deixa um legado realmente de exemplo para a nossa casa. Parabéns a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho. Obrigado. Deputado Gervásio. Presidente, parece que foi ontem quando nós tivemos a primeira conversa, o nosso campo se mobilizando, acreditando pela sua história que, se eleito presidente da casa... Lúcia, depois eu volto aqui, deputado. Presidente Arthur, falo aqui como cidadã brasileira, como cidadã goiana, e me emociono. Eu nem estava aqui, mas fiz questão de voltar por toda a entrega, por toda, às vezes, até a armadura que o senhor tem que pôr para colocar, para estar nessa cadeira. E a gente entende tudo isso. E eu quero aqui, em nome desse time que está aí com você, em nome do Lucas e todos esses que fizeram parte contigo, e todas essas pessoas, e eu como mãe, como mulher, sei o quanto que o senhor deve ter abdicado da sua família para estar aqui representando o povo brasileiro, representando todo o agro que eu represento, que o senhor nunca se absteve em nenhum momento. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui, vai continuar prestando homenagem, tá? Mas olha, quando eu olho aqui os comentários da população brasileira, o pessoal tá bem chateado, hein? Eu quero saber o que vocês pensam, vocês coloquem aqui nos comentários também, tá? Porque, olha, o choro é pela falta das emendas, já vai tarde, que legado, tchau, querido, não salva ninguém nesse plenário. Arthur Lira só errou quando permitiu o STF prender o deputado Daniel Silveira, pior congresso de todos os tempos. Vai, não volte mais. Legado, vai pro raio, aqui, né? O raio. Arrancei, Eduardo Cunha, né? Ai, que vaza, atuações dignas de novelas mexicanas. Gente, o pessoal tá chateado, viu? O pessoal tá chateado, tá bravo. O choro é pra falta de emendas, que legado, tchau, querido, não salva ninguém. Olha só, esses são os comentários do pessoal. Comente aqui, ó, tchau, querido, já vai tarde. O pessoal tá adorando que o Arthur Lira está saindo fora da presidência, e já tem gente falando agora só falta o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, né? O pessoal está chateadíssimo, a população brasileira está chateada com os parlamentares que estão representando o povo,
né? Então eu quero que você comente aqui. Pessoas querendo Arthur Lira fora, Rodrigo Pacheco, senador, né? Presidente do Senado Federal, fora, pedindo para senadores saírem, deputados saírem, o pessoal tá chateado. Agora, minha sugestão, gente, da próxima vez que nós possamos votar melhor, né? Porque as pessoas que estão lá são representantes do povo que colocou lá. Não, são pessoas que colocaram essas pessoas lá para representarem o povo. Então, a população brasileira colocou essas pessoas como representante. Então, o que eu peço para vocês é que da próxima vez nós votemos com mais consciência. A conscientização é fundamental, tá? Então, aqui, gente, Arthur Lira não é mais presidente da Câmara dos Deputados. Hugo Mota é o cotado para assumir essa posição, beleza? Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que tem acontecido, tá? Em relação ao dólar. O dólar, gente, já chegou a bater 6,29. 6,29. E aí, muita coisa envolvida, né? Essa questão aí da reforma tributária, da não votação do pacote fiscal, agora houve a votação na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelo Senado Federal, né? Essa questão da cirurgia do Lula, muita insegurança jurídica, insegurança econômica. Então, gente, qual que é o ponto que eu venho falar para vocês aqui? Nada disso que está acontecendo é à toa. Alguma coisa, de fato, por trás está impactando diretamente na desvalorização da nossa moeda, né, frente ao dólar. Eu gosto muito dos comentários do Caio Coppola a respeito desse e de outros assuntos. Eu quero que vocês vejam aí o que o Caio Coppola falou a respeito dessa transição de gestão presidencial de Bolsonaro para Lula. Vamos ver o que disse o Caio Coppola. Valorização frente ao dólar. É muito importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a 7ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, né, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e sicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade, fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o Dr. Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais, foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada. E 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então,
Essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital, ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? Alguém aí sente confiança em deixar o seu próprio dinheiro na mão do Lula? E aí, gente, o que vocês acharam dessa fala do Caio Coppola, né? De fato, gente, eu tenho percebido que de uns tempos para cá a coisa está ficando muito complicada. Preços das coisas altíssimas em mercados, né? Uma inflação gigante. Gente, gasolina 6,19. Aqui em São Bernardo do Campo, onde eu estou, 6,19. Dólar cada vez mais alto. A economia do nosso país não está boa. E você precisa entender isso. Seja Lula ou seja Bolsonaro. Quando o Bolsonaro as coisas estavam ruins, a gente criticava, tá? Agora, pelo amor de Deus, no momento que nós estamos dizer que as coisas estão boas, isso aí, gente, é uma hipocrisia do tamanho do mundo. Não estão boas, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis. Onde ela recebe ali um benefício, Bolsa Família de R$600, onde recebe um salário mínimo de R$1.400, não dá para você fazer nada, gente. Não dá, porque está tudo muito caro, está tudo, sabe, lá nas alturas. E aí o reflexo disso é a desvalorização do real frente ao dólar, que é uma realidade contra fatos, não argumentos. Dólar passando de R$6. E a desvalorização da nossa moeda, infelizmente, não está valendo nada. Como melhorar isso? Pasmem, tá? Pasmem. Se nós olharmos pela perspectiva e ideia do que o Lula tem, idealizando aí, né, no BRICS, né, que são os países que compõem o BRICS ali, uma criação de uma moeda latina, de uma moeda da América Latina, e não olhando mais para o dólar, uma das propostas do Lula é criar uma moeda da América Latina para não ficar dependendo do dólar, para não comparar com o dólar. Gente, o dólar é a maior moeda do mundo se bobear, tá ali com euro, libra. Gente, não dá para criar uma moeda que tenha essa valorização do dólar. Isso não vai acontecer. Isso é surreal. Isso é surreal. Em vez de trabalhar para melhorar a economia do nosso país, para a valorização do real, querem inventar uma moeda nova para colocar frente ao dólar. Vai tomar de lavada, viu? Vai tomar de lavada. Bom, prosseguindo aqui, gente, agora eu quero falar com vocês a respeito do que está acontecendo em Brasília. Gente, está um caos em Brasília. O bicho está pegando e Eduardo Bolsonaro dá tapa na cara de comandante, ataca o comandante do Exército. Olha só, gente, que situação complicada. Ele estava em uma coletiva, tá, lá em Brasília, e ele não pensou duas vezes e foi para cima. Mas foi para cima com força do comandante do Exército. Palavras pesadas que ele mandou aqui para o comandante do Exército. Vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro disse aqui. Olha só. General Tomás, inútil. E não foi o presidente Bolsonaro que colocou os Estados Unidos no meio disso tudo. Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. A gente fala de golpe, que não teve um tiro, que não teve uma arma apreendida. Enquanto isso, os assuntos de interesse nacional estão passando ao lado. Eu atento aqui aos meus colegas parlamentares que existe uma estratégia jurídica que pode ser usada contra nós para acabar com a direita nas próximas eleições. E o que a gente está vendo no mundo agora é uma mudança muito grande, né? O governo Trump já está mandando vários recados, cada vez de maneira mais direta, com relação ao fim do padrão dólar. Começou a citar o Brasil. O Brasil, se o governo Lula não tomar tendência, vai ter problemas com os Estados Unidos, eu acredito, porque ele não é muito acostumado a seguir uma linha pragmática, e mesmo depois da eleição do Trump, a gente pôde ver a primeira-dama falando o que falou para Elon Musk, o principal conselheiro do Trump nesse momento, Paulo Teixeira, Haddad falando que o dia acordou nebuloso, enfim, a gente tem aqui um governo de pessoas que não têm compromisso com os interesses do povo brasileiro. E não foi o presidente Bolsonaro que colocou os Estados Unidos no meio disso tudo. Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. Que falsificaram uma entrada do seu assessor internacional, Felipe Martins, que ficou 6 meses preso injustamente. Hoje em dia, toda semana tem que ir no tribunal para assinar um documento para dizer que está ali pela região de Curitiba e Ponta Grossa. Foram eles que atraíram os Estados Unidos para dentro desse problema. E graças a Deus a gente está tendo uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. O seu chanceler é Marco Rubio, descendente de cubanos, acabou de nomear outra pessoa, o Rick Renel, para tomar conta de Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Vamos ver se ele também não vai ter uma atenção especial com outros países, talvez para com o Brasil. Então a gente está vendo aí pela primeira vez
né, o fim do conforto de Lula para apoiar publicamente Hamas. É o líder internacional que mais fala a favor do Hamas. O Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir a soltura imediata dos reféns, senão a questão ali do Oriente Médio, né, o Hamas vai sofrer o inferno na Terra. Então, realmente, a gente tem uma mudança internacional, não só na política americana, mas uma vibração que está chegando nos outros locais também. A Argentina tem o Milei, na Hungria tem o Vítor Orbán, o Santiago Penha vai estar também do Paraguai agora na ascensão do Trump, na posse dele. Então, a gente está no momento de inflexão. Todos sabemos que as autoridades de Brasília gostam de passar férias na Disney. O delegado Fábio Schor, que comanda as investigações desses inquéritos inconstitucionais, comanda todas as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, passou as suas últimas férias na Disney. E, coincidentemente, estava nos Estados Unidos quando foi editado o passaporte de Felipe Martins, que quando inseriram falsamente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, ele estava com um passaporte outro e não o seu passaporte atual. Então tem muita coisa a ser investigada e pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade de passar essa história a limpo. Então todos nós aqui estamos juntos nesse mesmo espírito, provavelmente esperando que o Trump fará o perdão do pessoal do 6 de janeiro lá. Seria interessante, 6 de janeiro lá e 8 de janeiro aqui. Então seria interessante que a gente também virasse essa página. Tem vários parlamentares aqui ao meu redor que são protagonistas e são autores de projetos de anistia. A gente não quer um benefício a pessoas, né, que cometeram crimes contra a democracia. Não. É justamente por não ter havido uma tentativa de golpe. A gente está falando, queremos virar essa página da história. Queremos discutir aqui reforma tributária, saneamento básico, hospital, escola. Eu acho que resume muito, finalizando, a entrevista que a deputada Bia Kicis deu para a CNN recentemente. A gente fala de golpe, que não teve um tiro, que não teve uma arma apreendida. Enquanto isso, os assuntos de interesse nacional estão passando ao lado. Finalizo aqui só falando do meu repúdio para com a prisão do general Braga Neto. Uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um comandante do Exército inepto, né, general Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, tá? Acusam nós de crimes, como o Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações Exteriores recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. Eu atento aqui aos meus colegas parlamentares que existe uma estratégia jurídica que pode ser usada contra nós, para acabar com a direita nas próximas eleições. A novidade de condenar parlamentares por crimes contra a honra gera inelegibilidade enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Então, no meu caso, tem, por exemplo, um processo aqui que a deputada Tabata Amaral está me demandando, devido à discussão do projeto de lei dos absorventes. Trocamos farpas na internet, ela está me processando. O processo está pronto para julgamento, mas ainda não foi, não sei por quê. Se esse processo for julgado em junho ou julho de 2026, por mais que eu possa sofrer uma condenação ínfima de 3 meses, uma detenção de 3 meses, que vai ser convertida numa cesta básica, numa prestação à comunidade, durante esses 3 meses, se abarcar outubro de 2026, eu estarei inelegível. Essa teoria está sendo construída nos tribunais para tentar esmagar Eduardo Bolsonaro, General Girão, Bia Kicis, né, Gustavo Gayer, dentre outros aqui, que somos os mais vocais dessa casa, para, de repente, tirar futuros senadores, reeleitos deputados federais e as nossas bases. Então, o Brasil está muito mal. Espero contar com o bom senso dos colegas da imprensa de levar essa mensagem adiante. Muito obrigado. Gente do céu, olha só, hein? Eduardo Bolsonaro foi para cima sem dó nem piedade. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando sobre isso? Vocês estão satisfeitos com a situação em que nosso país está ou não? Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa e quais são as suas ideias aí para as próximas votações. Está pensando em manter o seu voto? Está pensando em mudar o seu voto? O que você está pensando de tudo isso? Na minha opinião, tem muita coisa para melhorar. Do jeito que está, não pode ficar não. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu.